Bom, então eu vou falar com vocês hoje sobre o caso Dolly, que é um caso de uso da infografia no meio jurídico. É uma novidade para mim, eu gosto de coisas novas e diferentes, e como que eu usei meu conhecimento de jornalismo e infográficos para entrar nesse caso jurídico. Eu escolhi esse caso pela diferença dele, né? Porque é um caso que sai um pouco da caixa do lugar que a gente está acostumado. A infografia está dominando o mundo, né? A gente está em todos os lugares agora, tudo essa comunicação visual, verbal, visual junto veio para vencer tudo mesmo. Então, vamos falar um pouquinho, começar aqui sobre eu, tá? Vou dividir aqui, eu estou passivo aqui na aula, a gente dá um curso de alfabetização visual e infografia, e a gente costuma trabalhar isso, assim. Existe a comunicação verbal, que está aqui no textinho, né? Que fala um pouco sobre mim, né? O que eu fiz aqui e tal. Se você lê, você demora um certo tempo, assim, e você tem que montar uma imagem na sua cabeça. E essa aqui é a minha apresentação no formato visual. Só que a gente tem uma linha do tempo, né? Aqui tem um timeline que dá para ver melhor, saber como, de onde a minha origem, que começa no jornal, na Folha de São Paulo, trabalhando com infográficos, e depois como ela vai se abrindo, trabalhando em freelancer, com revista, comunicação corporativa, com relatório, fazer cursos, sempre gostei de novidade, coisas diferentes, então logo que apareceu computador, fizemos CD-ROM, aquela linguagem Flash, HTML, vídeo e etc. E publiquei alguns livros. Esse aqui ainda não, esse aqui ainda está em processo dele. Tá? E o que eu faço é infográfico. Infográfico de manhã, infográfico de tarde, infográfico de noite. Né? So I make infographics. Esses projetos aqui são para o site Jornal Digital Poder 360, que eu sou editor de infografia lá. E aqui na sequência, passando muito aqui um de revista clássico, né? Conhecendo o furacão por dentro, etc. Bem impressionante, com 3D. Obrigada, Kobayashi. Mais simples, né? Para explicar um processo complicado. Coisas experimentais completamente loucas. Tem um outro aqui que eu gosto muito também. Esse daqui que é a ideia a partir do cliente, que tipo um organograma de empresas, mas a ideia, o conceito era transformar isso, mostrar isso como se fosse um rio, né, para mostrar que a organização é um ser em movimento. Né? E o que eu acredito é que o infográfico é uma nova linguagem, não é só uma comunicação simples assim, né? Ele é realmente uma linguagem diferente que a gente está aprendendo ainda, caminhando para aprender, que mistura a comunicação verbal e visual. O infográfico está nesse ínterim do verbal visual, que inclui movimento, som, etc. Você pode fazer infográfico em vídeo, como foi mostrado em exposição em escadaria, em qualquer lugar, em qualquer objeto. Tá? Independe de software, etc. Então, ele é realmente uma linguagem. Né? O poder dele é que ele permite você juntar a força da palavra, a força das imagens e o poder do texto para fazer uma coisa mais eficiente. Okay? E o cliente, nesse caso, né, é um velho conhecido dos brasileiros, que é o Guaraná Dolly. Todo mundo conhece o Dolinho, né, o Guaraná Dolinho e tal. E me ligou um dia um sujeito, chamava Laerte, e ele me ligou falando que ele precisava fazer um infográfico para uma peça jurídica. E eu fui lá até o escritório dele, conversando sobre horas ali e tal. E depois de uma hora, mais ou menos, conversando com ele só, eu descobri que ele era o dono da empresa. Né? Ele não era simplesmente advogado da empresa, ele era o dono da empresa e ele estava vendo que os processos dele consumia 40, 50 páginas só para explicar os casos. Cada coisa que ele tinha que falar
Era tanto detalhe, tanta coisa, que consumia muito. Ele teve a ideia, partiu dele a ideia de introduzir o infográfico no processo jurídico. Ele tinha, basicamente, 3 problemas para mostrar, né? Volta aqui. Aqui. Eu tinha 3 coisas para contar, para mostrar. É uma história completamente muito complexa, né? Que eram 20 anos de acontecimento, cerca de 20 anos de coisinhas, vai e vem, que aconteceu, que tinham ações jurídicas, que teve roubo, que teve problema com a receita, era muita coisa, né? Fatos, datados, cronológicos, né? Ele tinha uma relação complexa para mostrar como que as empresas Coca-Cola e Ambev, que não queriam a participação dele no mercado brasileiro, como que elas poderiam ter atuado, não só poderiam, usando linguagem jornalística aqui, elas teriam uma ligação com uma construção da acusação que estava bloqueando a empresa dele. Tá? E ele tinha diálogos, coisas que ele ouviu em reuniões e que ele queria colocar no processo, mas ele tinha certas coisas que não ficavam muito bem amarradas ali, algumas coisas que ele não podia, de certa maneira, nem colocar como texto, assim, verbal, escrito no processo, mas que ele queria colocar lá dentro. Tá? E aí a gente partiu para soluções. Soluções? Opa. Só soluções. Aqui, tá. Então, como é que a gente foi solucionando isso, né? Primeira solução encontrada foi para contar uma história complexa, né? Então, para fazer isso, a gente escolheu uma linha do tempo. Então, montei uma linha do tempo ilustrada com ícones, espetando ali naquele texto todo, as principais datas, estamos enxugando, porque a nossa meta era caber, para não ter caber assim, tipo, cada história está fechada numa página. Mesmo que ocupasse 2 páginas, a gente passava uma coisa para outra página, e cada uma delas podia viver independente. E assim, numa página só, eu conseguia colocar as datas. É uma timeline simples, mas você vê que ela tem uns layers de conteúdo. Tem uns lugares que estão marcados em preto, em vermelho, tem uns destaques, alguns documentos, né? É uma linguagem muito emprestada dos jornais, né? A gente usa muito nos jornais, fazer linha de tempo, vê muito na Folha isso. Então, a gente contava a história que tinha o começo, o meio e o fim, que era aqui lendo a timeline, ele já tinha, o juiz já ia ter o que era a nossa causa, né? Depois de todo esse tempo de história e depois de toda essa daquilo, quase 1 ano das investigações, a empresa dele ainda continuava com as contas bancárias bloqueadas, né? Então a intenção clara de fechar a empresa era esse o pedido dele, para reabrir as contas. A outra coisa era a relação complexa que tinha de como que a Coca-Cola e a Ambev estariam ligadas dessa maneira, né? Ele descobriu que tinha uma empresa chamada Nelway, e essa empresa chamada Nelway forneceu dados para o Ministério Público de São Paulo, e essa empresa chamada Nelway tinha ligações, através de seus acionistas, dos seus controladores, com em estado assim, bem longe, com a Coca-Cola e a Ambev. Então, você tinha empresas que a Coca-Cola detinha, que eram ligadas a outras empresas, e essas empresas, por fim, eram as donas da Nelway. Então, aqui a gente conseguia, além de falar, a gente consegue mostrar o que a gente está falando, né? Porque quando a gente trabalha com texto e imagem, essa é a diferença, né? O texto é uma coisa de você contar uma história, e a imagem é aquela que você mostra a história, o que ela está querendo mostrar. E, por fim, tinha a questão dos... Opa, volta aqui, meu filho. Travou aqui, calma. Dos diálogos, né? E aqui ele tinha uma série de diálogos que ele queria colocar, e a solução que a gente achou foi transformar isso numa história em quadrinhos. Então, a gente fez quadrinhos, onde
tinha uma certa liberdade ali para contar, escolhi um ilustrador que tinha um traço bem neutro, bem tipo rascunho, assim, para não ficar aquela coisa parecendo realista mesmo, ficava claro que não era uma coisa realista, que era um rato, uma história, uma maneira de você começar a contar a história ali, mas conseguia colocar na cabeça do juiz cada um dos personagens e quem falou o quê e como que foi o comportamento deles, como eu disse, até com algumas atitudes. Né? O desenho permite uma certa liberdade. Assim, né? Jornalisticamente, eu diria que isso aqui é 100% errado de ser feito. Né? Alberto Caire iria me matar. Né? Mas dentro do contexto do processo ali, era extremamente eficiente o que a gente precisava ali para colocar isso dentro do processo. Tá? Ao final, né, publicado, você vê que, olhando o processo mais assim, processos são corridos, Word, texto, 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 então o infográfico vinha e quebrava o ritmo mesmo, tinha um impacto muito forte, eles eram intercalados com texto, como vocês conseguem ver aqui. Tá? E o senhor Laerte Codonha ficou bastante feliz, a gente entrou lá, colocou os parceiros dele no meio da história ali e teve uma boa repercussão. Pouco tempo, não logicamente, graças ao infográfico, né? Só são últimos escritórios gigantescos que estavam trabalhando com a gente, mas a Dória conseguiu liberar as suas contas. E o que aprendo disso, o que interessa nisso, principalmente nesse evento, que é um evento de a gente tende muito para esse lado do visual. Né? Um infográfico bom, ele tem que ter um esforço muito grande no texto. E como ele tem na imagem. Né? Então, a gente, às vezes, fica muito fascinado quando, nesse tempo todo que eu tenho, eu peguei o Tableau, logo que saiu o Tableau, primeira versão, Flash, todas as novidades, RAW, todas HTML5, toda coisa novidade, a gente faz as coisas e publica, às vezes, um desafio pessoal, próprio, profissional, para ver se consegue fazer isso, fazendo, às vezes, para ganhar prêmio, ou, às vezes, para mostrar para os outros jornais que você está fazendo uma coisa melhor, etc. Mas quando você volta e você vê assim, para que você quer a mensagem, qual que é a verdadeira intenção? Se a gente quer ter isso, uma conexão melhor com o leitor, a gente vê que a gente precisa de um equilíbrio. Se você ficar muito no texto ou ficar muito na imagem, a coisa não funciona. A infografia funciona bem quando você tem o mesmo cuidado do texto quanto a imagem. Você faz um gráfico sensacional, uma visualização, mas que o texto não ajuda, não colabora, não permite que você leia, você tem um descuidado com a legenda, com os títulos, não adianta tanto o esforço assim. Tá? Então, é basicamente isso daí só. Rapidinho, meu, sobrou? Sobrou para as perguntas. Tá. Temos perguntas, gente? Eu tenho algumas já, mas vou esperar para ver se vocês têm. Pode fazer. Aqui tem o meu e-mail, ó, telefone, celular, vídeo. Tem um livro que eu fiz na Amazon, se alguém quiser comprar. E estou pronto para perguntas aí. A primeira é do Asta. O juiz leu o seu quadrinho na hora da audiência, você teve que ler para ele. Como que foi? Tipo, teve um Não, feedback? isso vai no processo, né? Isso fica no processo. Eles pegam essas coisas e levam, né? Fica lá é para ele poder consumir, né? Caso ele tenha ali, tem ele, tem os ajudantes dele e tal. Realmente, eu não conversei com o juiz, vamos falar com você que eu não fiz essa pergunta assim. Eu sei do parecer que foi favorável, isso aí eu posso dizer. Tá? E o parecer favorável do juiz e do cliente, do Laerte, porque a próxima ação que ele entrou depois, ele também me chamou para a gente fazer uma outra coisa lá. Muito legal. Está sendo bastante usado isso aí agora. Tá? Não é coisa pouca, não. É uma boa área para trabalhar. O Rodolfo colocou aqui uma matéria da Folha até que peças visuais sendo moda no meio jurídico. Mas quando você falou... Essa matéria saiu esse ano. Sim.
Bacana, você falou que trabalha há 30 anos com infografia. Você viu, que evolução você viu nesse meio, assim? O que você percebeu do trabalho? Eu acho, na perspectiva, assim, é sempre legal ver o pessoal, tecnicamente, né, os softwares melhoraram muito e a facilidade que a gente tem de trabalhar com dados hoje é muito maior, o acesso aos dados. Antigamente, o puro jornalístico, antigamente, era você conseguir o dado. Eu consegui este número. Então, este número é no notícia. Hoje você tem os números por aí todos. Então, o grande lance é você conseguir a maneira como você analisa o número. Então, a gente está nessa fase ainda de aprendendo como é que funcionam essas coisas para fazer um corte. O grande lance, assim, a gente ainda, eu acho que está ainda naquela fase de descobrir software, descobrir linguagem, entender que isso é uma nova linguagem, que algumas pessoas ainda não têm isso, não sabem isso de uma maneira, não veem isso de uma maneira muito clara. Então, faz o infográfico, só que o infográfico é uma peça à parte, é separado do texto. Né? Tem um texto e tem um infográfico ali do lado. Assim, não tem aquela interação, aquele jogo bem feito, assim, como você vai ver quando você consegue realmente fazer uma narrativa verbo-visual, quando você consegue explorar as duas partes. Bacana. Tem duas perguntas aqui ainda sobre o processo. Primeiro do Asta, se o material visual do processo foi reproduzido em jornal e revista, e o do Lucas perguntando como que foi esse contato do advogado ou do cliente com você. Assim, eles pediram expressamente uma peça visual ou você sugeriu e foi bem aceito? A primeira é se foi reproduzido em jornais. Assim. Não foi reproduzido. Assim, tipo, tirar uma foto. A matéria era o Dolly, né? A matéria era o seu Laerte, né? O que eu vi ali é que eles usaram algumas ideias que estavam no processo para refazer alguns links. Né? Eles pegaram o meio que estava ali para copiar e refazer alguns links. Isso aí teve. E a ideia dele, ele tinha só o problema, ele não sabia a solução. Né? Ele só sabia assim, não dá para chegar mais, eu preciso fazer uma coisa diferente. Entendeu? Cada vez que vai, depois troca o juiz, aí você, aquele juiz que você já está sabendo o negócio, chega um outro que não vem do nada, assim, entendeu? Então, eu preciso de uma coisa que seja impactante, que o cara consiga ler rápido, e rapidamente ele já consegue entender. Então, cada uma das peças ali, ela já está pensada nisso. Ele lê cada uma separadamente ali, ele já tem a história que está tratada naquele lugar, entendeu? Interessante que é uma peça de convencimento também, né? Porque ele está vendo uma versão editada da história. Então, a gente que é jornalista de formação de cadeirinha, assim, né, a gente tem um pé atrás nesse negócio de convencimento. Mas o jornalismo, gente boa, é assim também, entendeu? A gente sempre não tem esse negócio de sou neutro, aqui não tem partido, não tem isso. Então, a ideologia, cada um está defendendo. Então, é meio fake news isso daí. Né? Não dá para você ser neutro. A partir do momento que você escolheu colocar a lupa sobre aquele lugar, você já está num processo de convencimento. Aí você escolheu as palavras, os números que você escolheu, né? Números bem torturados dizem qualquer coisa, né? Então, você me dá uma planilha que eu falo para você que o Bolsonaro é o pior ou o melhor presidente do Brasil. Então, essa consigo até. Se alguém vai acreditar, já é outra coisa. Vai ter uns caras, talvez ele está fazendo. O pessoal da motocicleta vai estar a favor. Então, essa coisa, a gente sempre está trabalhando, mesmo que a gente inconscientemente não tenha, ali o Tassilo a gente explora isso bastante também, é uma coisa de, você tem o que você fala, só que o que você fala tem convencimento, gente, tem uma ação que você pode não estar consciente do que você está fazendo, entendeu? Por isso que quanto mais consciente, mais certo do que você está fazendo, melhor. Então, na peça ali, eu tinha plena consciência de que a peça tinha que ser fechada em si. Não adiantava, leia, essa aqui é para você colocar suas datas. Não, ela tinha que ter uma história ali, e o cara tinha que ver aquela história que eu estava querendo contar. Mesmo com o risco que foi falado ali, de, olha, isso parece coisa de criança, parece infantil, né? Quadrinhos, um juiz, será que a linguagem é adequada, né?
aqui tem o carinha aqui com um carrinho levando um monte de dinheiro, né? Não é isso, né? Mas a ideia realmente que eu queria passar era, ó, os caras levaram na surdina, ó, teve uma coisa de papel. E só o texto ali talvez não me desse, não passasse claramente a mesma mensagem que eu queria. Né? Então a gente tem que ter essa intenção clara do que a gente quer mostrar e estar ciente que essas ações são sempre, sim, vão ser sempre uma visão de um ângulo que a gente escolheu, cada palavra que está lá foram escolhidas por nós. Então, não dá muito para você ser neutro nessa situação. A partir do momento que você escolheu, ele mostrou ali, o Alckmin é sempre vermelho, o Lula é sempre vermelho, o PSDB é sempre vermelho, né? O PT é sempre vermelho, o PSDB é sempre azul, porque isso foi enfiado na nossa cabeça de um jeito, além de serem as cores do partido, tem outras conotações ligadas a vermelho e azul, né? Que já estão na cabeça da gente. Então, o PT já escolheu essa cor porque já tem uma intenção quando escolhe vermelho. Então, é difícil você falar que, vou fazer tudo cinza, tudo negro. Mas qual tom de cinza que você vai usar? Até aí tem problema. Toda a comunicação vai ter essa carga além que ela acaba levando e que a gente tem que ter, quanto mais, o grande lance é assim, você está consciente que isso que você está fazendo está causando esse problema, está levando tem esse viés, vamos dizer assim, aí ok, aí beleza. Show. Tá bom? É isso. Mais Fechamos, gente. Temos mais perguntas? Pode perguntar aí. Ó, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Opa! Asta, você aí, libera seu microfone e pergunte você. Esse tipo de coisa eu não vou perguntar. Cano, e aí, tudo bom? Fala, Edu! Manda! Tô te vendo o seu só avatar só aqui, cara. Minha cara agora é essa. Eu fiz uma plástica recentemente. Ficou melhor, Asta. Devo dizer que você está bem melhor agora. A minha última pergunta aqui para fechar é: você ainda sapeca um Jeanzinho? Sapeco, velho. Sapeco, Jeanzinho. Sapeco. Fotografia é alegria, meu. Infográfico é happiness. Né? Make the client happy. Everybody happy. Como é que o Jean ia comprar aquele apartamento dele se não sapecasse o Jeanzinho, né, cara? Então tá certo. Quem estava na apresentação, acho que foi a Caroline, né? Que falou antes ali que ela adorava pictogramas e tal, né? Eu acho sensacional também, porque as pessoas leem o pictograma, né? Aqui tem uma redundância, já está escrito, não precisa pôr o pictograma. Já tem Brasil, não precisa pôr a bandeirinha do Brasil. Eu acho essa redundância super legal, assim. Eu acho que carregar um humor ali, ou sinalizar, usar a ilustração, o pictograma só como sinalização já ajuda muito o leitor, já ajuda muito para o lado de lá. Além de dar uma alegriazinha para o negócio, dar uma vida ali, dar um movimento diferente assim, e as pessoas leem. Ela lê cada coisa que você coloca, ela lê a foto, ela lê o texto, ela lê o gráfico, ela lê os pictogramas. Sim. E essa alegria, essa coisa que você falou, o Briguera até colocou no mestrado dele. Explicar para as pessoas que não eram dessa, que não entenderam nada até agora, que só eu e a Carol e o Rasta, mas fazer um infográfico às vezes na Folha e só tinha texto, não tinha nada. Não tinha nem na velocidade ali, não tinha nem como salvar o negócio. Ia pegar um bloco de texto do lado de outro bloco de texto. E tinha um ilustrador que chamava Jean, que tinha uns desenhos muito engraçadinhos, assim. Eu encomendei, para eu já sabedor desse negócio, desse problema, eu encomendei para o Jean uma série de bonequinhos, eram pictogramas, só que eram bonequinhos, desenhos meio cartoon, assim, do Jean. Então, na dúvida, você só coloca um Jeanzinho ali que já ficava com cara de infográfico, entendeu? Já assim, não era um infográfico, era um cascatográfico, né? Parecia um infográfico. Se você olhava, tinha uns íconezinhos, tinha umas linhas,
parece um infográfico. Ah, tá bom. Publique-se. É isso. Gente, vamos fazer 10 minutinhos de break. We're gonna take a quick break, 10 minutes, to take a cold beer. Obrigado, water. Então, tchau. Obrigada, Cano. Até logo. And we'll be back soon.